Bom, tem algumas doenças que, quando estão presentes no paciente diabético, elas podem não, digamos, ser um complicador, mas que a gente tem que ter um cuidado maior. Então, por exemplo, diabetes com hipertensão, com colesterol elevado, aumenta muito o risco cardiovascular. Então, cada uma dessas doenças isoladamente tem um risco cardiovascular aumentado, mas quando junta com diabetes, esse risco não é somado, ele é multiplicado. Então, o controle dessas doenças são muito importantes para que esse indivíduo possa ter uma qualidade de vida boa e possa ir bem, né? A gente tem que deixar claro que a glicose em excesso na corrente sanguínea é tóxica para todos os órgãos do nosso corpo, na verdade. Então, por isso que a gente tem que controlar o diabetes, né? Por isso que a gente tem que tratar e controlar e manter os níveis de glicose nos níveis adequados, os níveis mais normais, mais próximos do normal. Isso é o mais importante de tudo. Você falou a palavra certa. O excesso de glicose é tóxico porque causa uma oxidação muito grande dentro das células. E a gente está falando do corpo inteiro. Então, existe um processo normal de envelhecimento para todos nós, mas no diabético, esse processo de envelhecimento é como se ele tivesse mais acelerado. Tanto é maior esse dano, quanto pior for o controle desse diabetes, né? Então, ao longo do tempo, e principalmente se o paciente for mal controlado, ele vai desenvolver uma série de alterações e de complicações. Existem basicamente dois grandes grupos, que são as complicações microvasculares e as complicações macrovasculares. Então, falando das complicações microvasculares, são basicamente no rim e na retina. A retina é a parte do olho que capta a visão e que vai transmitir para o cérebro aquilo que a gente está vendo, né? Essas alterações microvasculares na retina e no rim, elas caminham meio que paralelas. Então, em geral, quando você começa a ter uma perda da função renal, você também começa a ter alguma alteração na retina. Hoje a gente sabe também que aquela tal história da neuropatia diabética, né, que o paciente começa a sentir pontadas nas pontas dos dedos, formigamentos. Na sola do pé. Então, chegando até poder ter uma anestesia, né? A gente sabe que o evento primário que desencadeia essa alteração neurológica sensitiva é por causa da alteração na microcirculação em volta daquela terminação nervosa. O que acontece? A parede das artérias, das arteríolas, que são os vasos bem pequenininhos, eles ficam inflamados com o diabetes e vai danificando tudo aquilo. Já a gente falando de complicações macrovasculares, essas mesmas artérias que ficam inflamadas, a parede da artéria que fica inflamada nessas pequenininhas também fica nas grandes. Então, se você falar em termos de carótidas, que são as artérias que levam sangue para o cérebro, as artérias coronárias que irrigam o coração, elas também sofrem um processo de aterosclerose, que a gente chama. Então, o que acontece? Fica mais fácil de se depositar dentro dessa parede gordura, colesterol, cálcio, plaquetas. Quando isso entope, se acontece na sua coronária, você pode ter um infarto ou você pode ter um AVC. Então, o diabético tem um risco cardiovascular extremamente aumentado. Muito diabético acha que ele infarta e ele descobre que ele é diabético e ele acha que ele ficou diabético porque ele infartou. Por conta do infarto. Às vezes sim, e às vezes o que acontece também é que ele não se cuida, ele sabe que é diabético, ou ele não se cuida e na hora que ele infarta ele tem um sustão e daí ele fala, ai, agora eu vou me cuidar. Ou ele também pode ter infartado porque ele tinha diabetes, não sabia do diagnóstico e infartou. Pode ser, às vezes acontece, né? Agora, muitos desses pacientes o que acontece é que também são fumantes, né? O fumo, o tabagismo. Quando você fuma, a nicotina faz com que esse calibre do vaso diminua mais. Então você já tem um fluxo ali meio no limite. O risco já... E você fuma e aquilo fecha mais. Então a chance de você ter um infarto ou de você ter um AVC é muito maior. Então, definitivamente, isso cigarro não combina, né? Não dá para associar. Com diabetes, né?